Olá pessoal, então vamos lá para o nosso segundo vídeo a respeito do movimento uniformemente variado. Agora vamos discutir mais a parte de análise gráfica, ok? Então, para ficar claro, pessoal, o que é um movimento progressivo e o que é um movimento retrógrado? Lembrando que o referencial que estamos nos localizando é esse aqui, onde para a direita é o sentido positivo da minha trajetória e para a esquerda é o sentido negativo dessa minha trajetória. Isso significa que se, por exemplo, eu colocar uma velocidade positiva de 5 metros por segundo, eu terei esse meu vetor velocidade. O meu vetor velocidade está apontando para o mesmo sentido positivo da minha trajetória. Logo, este movimento será um movimento progressivo. Ok? Agora, se, por exemplo, eu coloco um valor de velocidade negativa, o meu vetor velocidade ele estará contra o sentido positivo da trajetória, ele estará voltando. Então, neste caso, eu tenho um movimento considerado retrógrado. Essas são características que a gente discutiu bastante no estudo do movimento retilíneo uniforme. Agora, como é um movimento retilíneo uniformemente variado, além do vetor velocidade, também entra em cena o vetor aceleração. Então, por exemplo, considere uma velocidade positiva de 10 metros por segundo. Eu tenho para cá esse meu vetor velocidade. Consequentemente, por enquanto, esse é um movimento progressivo, ok? Aí eu coloco um valor de aceleração positivo também. Por exemplo, aqui de 5 metros por segundo ao quadrado. Olha só, se eu mostrar aqui esse vetor aceleração, observe que eles estão para o mesmo sentido. Então, quer dizer que eu tenho um movimento que ele é progressivo graças a esse vetor velocidade, certo? E ele também é um movimento acelerado, porque além de eu já estar me deslocando com a velocidade para o lado direito, eu estou acelerando para a direita. Então, isso caracteriza-se como um movimento progressivo e acelerado. Agora, se eu manter meu vetor velocidade como sendo 10 metros por segundo e agora eu colocar uma velocidade negativa de menos 5 metros por segundo, eu terei essa representação. Olha só, apesar do fato de eu me deslocar para a direita caracterizando como um movimento progressivo, a minha aceleração está no sentido contrário. E ela vai retardar esse meu movimento. Então, eu tenho um movimento progressivo, no entanto, ele é retardado. Olha só, a minha velocidade diminui no decorrer do tempo. Agora colocarei uma velocidade negativa de menos 10 metros por segundo. Então eu tenho um movimento retrógrado, ok? E eu colocarei aqui uma aceleração com valor de 2 metros por segundo, positivo. Então observe que eu tenho a minha velocidade para a esquerda contra a trajetória, então é um movimento retrógrado. E a minha aceleração ainda está dificultando, porque ela está contra o sentido da velocidade. Então, isso é um movimento retrógrado e retardado. A minha velocidade vai diminuir com o decorrer do tempo. Agora, mantendo essa velocidade de menos 10 metros por segundo, eu colocarei uma aceleração de menos 3 metros por segundo. Então, neste caso, olha só o que eu tenho. Eu tenho o meu vetor velocidade para a esquerda, o que caracteriza um movimento retrógrado. No entanto, a minha aceleração está para o mesmo sentido, também para a esquerda. Então, quer dizer que a minha aceleração ela está no mesmo sentido da velocidade, vai aumentar essa velocidade. Então, isso trata-se de um movimento retrógrado, no entanto, acelerado também. Agora vamos ver como que essas características desses movimentos abordados convertem tais relações físicas em análise gráfica. Vamos lá. Então, vamos manter sempre aqui a nossa posição inicial em 0 metros. Vou colocar inicialmente aqui um vetor velocidade com intensidade de 2 metros por segundo. Então, a velocidade positiva é um movimento progressivo. E vou colocar uma aceleração positiva também. Então, nesse caso, eu tenho um movimento que ele é progressivo e acelerado. Olha como que fica o gráfico. Pronto. Observe que o gráfico da posição no decorrer do tempo, como aquela função horária da posição é uma equação do segundo grau, é caracterizado o gráfico como sendo uma parábola. Então, ele é uma parábola com a concavidade voltada para cima, porque a aceleração, que é o termo que está com o tempo ao quadrado, é positiva.
Então, por isso que eu tenho essa parábola com a concavidade voltada para cima. A velocidade ela cresceu linearmente até ele colidir. Quando ele colidiu, a minha velocidade foi para zero. Mas o importante é eu perceber, ó, movimento progressivo, olha o jeito que a velocidade aumenta. Movimento acelerado, olha o jeito que ela aumenta. E o vetor aceleração ele permaneceu sempre constante. Ok? Agora irei manter a minha velocidade positiva de 3 metros por segundo, mas agora eu colocarei a aceleração como sendo menos 2. Então, nesse caso, eu tenho um movimento que ele é progressivo, porém ele é retardado. Olha como que fica o nosso gráfico. Observe que, pessoal, neste caso, ele iniciou tendo um movimento aumentando a posição no decorrer do tempo, certo? Só que como a velocidade ela era negativa, ela sempre foi diminuindo no decorrer do tempo, chegou um ponto que a minha posição ela parou de crescer e ela começou a voltar à direção do seu sentido. Então, como nesse caso tem uma aceleração negativa, o que aconteceu aqui? Eu tive uma concavidade voltada para baixo e a minha velocidade ela decresceu linearmente e a minha aceleração ela permanece sempre constante. Então eu vou deixar o link desse simulador também na descrição para que vocês possam brincar em casa e conseguir compreender quais são as características presentes em cada tipo de movimento, tanto o movimento uniforme, basta deixar a aceleração zero, quanto no movimento uniformemente variado, que você pode manipular a velocidade e a aceleração, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa parte teórica. Agora iremos destinar as nossas aulas para os exercícios. Até mais!